Olá, tudo bem? Vamos para uma aulinha de história. Hoje o tema é Iluminismo, o século das luzes. Contudo, antes de falar sobre Iluminismo, vamos lembrar rapidamente a Idade Média, que iniciou em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente e terminou em 1453 com a dominação da cidade de Constantinopla pelos turcos. Há quem diga que a Idade Média tenha sido um período de pouco desenvolvimento cultural, pois a Igreja exercia forte controle da sociedade, incluindo as instituições de ensino. Somente uma pequena parte da elite tinha acesso ao estudo. Por isso, mesmo com o surgimento das universidades, a Idade Medieval é considerada por alguns historiadores como a Idade das Trevas, da escuridão do conhecimento. Durante a Idade Moderna, o Renascimento, a Reforma Protestante e a Revolução Científica enfatizaram teorias como o antropocentrismo, o racionalismo, questionando o teocentrismo medieval. Nossa, mas o que quer dizer tudo isso? Antropocentrismo, racionalismo, teocentrismo? Para melhor conhecer esses termos, que tal analisarmos os radicais das palavras? Antropo significa homem e centrismo, centro. Então, o antropocentrismo coloca o homem no centro do conhecimento. O racionalismo está relacionado à razão. E teocentrismo, tel significa Deus, e centrismo, centro. Enfim, esses pensadores acreditavam no valor do homem, colocando-o no centro do conhecimento e da razão, questionando a influência da Igreja na sociedade. Nomes como Galileu Galilei, Isaac Newton, René Descartes e Francis Bacon são destaques do Renascimento e da Revolução Científica, raízes do pensamento iluminista. Então, Fiat Lux! Na Idade Moderna veio o Iluminismo, mais precisamente no século XVIII, e desenvolveu-se principalmente na França. Os pensadores do iluminismo procuravam explicações para a sociedade, costumes, liberdade individual, felicidade através da razão. Os iluministas consideravam a razão como o grande guia da sabedoria, possibilitando ao homem a compreensão e o domínio da natureza. No conteúdo multimídia Iluminismo, temos breves biografias e principais ideias de alguns pensadores iluministas. Vamos ver os pensadores. John Locke, que combateu o absolutismo e a monarquia despótica. Montesquieu defendeu a ideia da divisão do poder político em executivo, legislativo e judiciário. Voltaire, extremamente crítico, combatia os privilégios da nobreza e do clero. Por último, mas não menos importante, temos Jean-Jacques Rousseau, que buscou formular uma ideia de sociedade em que os homens seriam livres e iguais. Todas essas ideias precisavam ser difundidas. Dessa forma, muitos textos foram impressos no principal veículo de divulgação dos princípios iluministas, a Enciclopédia. A Enciclopédie, ou Enciclopédia, foi uma obra editada na França a partir de 1751, organizada por Denis Diderot e Jean d'Alembert, que contou com mais de 130 colaboradores, os quais enviaram cerca de 71.818 artigos, que integraram 28 volumes. Nossa, isso que é vontade de escrever, hein? Este quadro mostra D'Alembert expondo suas ideias a um grupo de simpatizantes do iluminismo. Vejam que no portal também existe um conteúdo multimídia sobre a história da enciclopédia, então fiquem atentos. Agora vamos conhecer um pouquinho da enciclopédia analisando imagens. Esta é a primeira página do volume 1 da enciclopédia. Reparem no título. Enciclopédia ou Dicionário Racional das Ciências, das Artes e dos Ofícios, pensado por uma sociedade de pessoas letradas. Por esse título, vemos como é apreciado o conhecimento, o desenvolvimento do homem. Reparem que na ilustração
existe essa luz atrás do homem, que quer simbolizar o conhecimento. Essa luz que eles falam tanto é o conhecimento que o homem traz através da razão. Outra imagem importante da enciclopédia é o frontispício. O desenho original foi exposto em 1765. Esta imagem apresenta símbolos e alegorias cujos significados representam o movimento iluminista. Percebam os diferentes planos. Vamos colocar aqui para ficar melhor. Percebam os diferentes planos. Neles, há a representação das artes, das ciências e as faculdades humanas, como memória, imaginação e razão. Aqui, nós vemos várias pessoas e no topo, nós temos a verdade. Essas duas figuras femininas que estão puxando o manto da verdade, elas simbolizam a razão e a filosofia. E elas estão tirando o manto da verdade. Então, elas querem mostrar a verdade ao mundo. Nossa, quantos significados tem nessa imagem! O mais impressionante de tudo é que fizeram essa ilustração sem recurso nenhum de Photoshop e CorelDRAW. Foi tudo feito à mão, hein? Bem, assim chegamos ao fim de mais uma viagem ao universo da história. Nos encontramos mais tarde. Até mais!